Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Botafogo tropeça e o Grêmio volta a sonhar com o título brasileiro. Será que ainda dá? A semana Grenal começa com novidades e eu vou te contar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Botafogo está em queda livre no Campeonato Brasileiro. Pontuou, é verdade, mas está a 4 rodadas sem vencer. Desses 12 pontos disputados, apenas um, para você ter uma ideia da gordura que construiu o Botafogo. Nesse momento, 52 pontos. O vice-líder é o Bragantino, que venceu o Palmeiras 45, então ele está a 7 pontos do vice-líder. Ainda assim, uma gordura considerável. O grande problema é que a gente está vendo que a coisa não está acontecendo. O Bruno Lage não consegue manter o trabalho desenvolvido pelo Luiz Castro e que teve sequência pelo Cláudio Caçapa. Ele simplesmente fez algumas modificações que ninguém entende, e uma delas, mesmo voltando de lesão, deixar Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, no banco de reservas no primeiro tempo. Quando ele entra no segundo tempo, em 6 minutos empata o jogo. Depois acaba jogando de meia porque ele mantém o Diego Costa no time. Impressionante. E aí sai vaiado, aquela coisa toda. Não me parece mais estar vivendo aquele momento o Botafogo, mas ainda dá, porque os caras têm muita gordura. O Grêmio está um pontinho atrás do Bragantino, é terceiro, 44, ou seja, 8 pontos. Bom, o Grêmio tem 2 rodadas para tirar do Botafogo, porque 8 pontos, né? Você tira 6 e depois tem o confronto direto, que vai acontecer daqui a algumas rodadas, ainda no mês de novembro, quando o Botafogo vai enfrentar também o Palmeiras, e muita coisa vai se definir ali entre o dia 1º e 11 de novembro. Bom, gente, esse empate ele pode ter aumentado um pouco a carga do que foi o empate do Grêmio diante do Fortaleza, porque uma vitória lá deixaria o Grêmio na vice-liderança e 2 pontinhos mais, né? O Grêmio teria hoje 46 e estaria a 6 pontos do líder. É claro que seria melhor, né? Mas enfim, o campeonato ele é assim, é dessa maneira. Pelas circunstâncias, o Grêmio tem que comemorar realmente o empate em Fortaleza. Não porque o Fortaleza jogou com reservas e, enfim, era um jogo para o Grêmio vencer, mas que para quem acompanhou o jogo viu que o Fortaleza mereceu, inclusive, a vitória. O Grêmio começou a jogar apenas na segunda etapa. O fato é, agora vem uma sequência complicadíssima para o Grêmio. E assim, o nosso campeonato ainda é de G4. Eu vou continuar batendo nessa tecla, que pode até estar alinhado com o discurso do Renato numa espécie de conformismo, mas não é. É claro que a gente sonha. É claro que você tem que continuar perseguindo e fazendo o máximo de pontos possíveis. Agora, alguém imaginava o Grêmio na 3ª colocação quando o campeonato começou, à frente de Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Inter, toda essa galera? Essa tabela com Botafogo e Bragantino e Grêmio entre os 3 primeiros, ela é meio surreal, mas a gente não está falando daquela tabela que é muito ilusória nas 5 primeiras rodadas. Não, a gente está falando de uma 29ª, aliás, 25ª, né? 25ª rodada que eu avancei aqui nas rodadas, a gente vai para a 26ª. Então o campeonato está entrando no seu último terço, na sua fase mais decisiva, em que agora, faltando 13 jogos, as coisas começam a se definir, com o perdão da redundância. Vamos lá, vamos falar de uma sequência que o Grêmio tem pela frente. O próximo jogo é o Grenal. E aí esse Grenal, ele é muito importante porque ele depende muito do que vai acontecer na quarta-feira. O Inter pode estar na final da Libertadores. E estando na final da Libertadores, ele tem um tempasso de 6 jogos, se eu não me engano, até essa decisão da Libertadores. Então com esses jogos, o Inter que está a 3 pontos da zona do rebaixamento, vai, obviamente, se voltar para a competição. E aí vai usar titulares porque tem tempo para descansar os caras, não vai descansar no Grenal. E aí vai vir com a corda toda, né? Não vou usar uma expressão que vocês podem até entender. O Inter vai vir com tudo. Era o Beira-Rio, o Kudê nunca ganhou um Grenal. Nos últimos anos só deu Grêmio, mesmo o Grêmio rebaixado na Série B, o Grêmio venceu o Gauchão, botando 3-0 no Beira-Rio. Então, assim, o Grêmio tem tido uma supremacia recente. Só que nunca pegou um Inter como esse. É um Inter bem na Libertadores, confiante, com um time muito diferente do que fora no último Grenal, por exemplo, quando o Grêmio aplicou aquele 3-1 lá e venceu o time do Mano Menezes, depois de estar vencendo por 3-0 e tomou um gol no final. É bem diferente.
Então, esse jogo, ele é um campeonato à parte. O Renato sabe disso. O Renato sabe jogar clássico, mas do outro lado vai ter um adversário babando. Se o Inter é eliminado, eu acho, e aí é achismo, muita gente acha que o Inter pode querer dar resposta no Grenal. Eu acho que ele vem completamente abalado, porque o foco do Inter é completo na Libertadores. Se acaba acontecendo do Inter eliminado no Beira-Rio para o Fluminense, eu acho que tudo se inverte. Porque aí o Inter vai se voltar para o Brasileirão numa 14ª posição, tendo que vencer o rival na sua casa, um rival que tem lhe imposto dificuldades nos últimos tempos. Então, aí eu acho que a pressão vai ser grande. Eu acho que vai ser um Inter mais abalado e não confiante. Então é óbvio, não apenas por uma questão de torcida, é melhor pegar o Inter eliminado, na minha opinião, do que classificado para a final da Libertadores. Não só pelo que isso representa, mas também para esse jogo específico. Na sequência, depois do Grêmio pegar o Inter no Beira-Rio, que vai ser difícil de qualquer maneira, o Grêmio tem o Atlético Paranaense em casa e na Arena o Grêmio é muito forte, então tem a possibilidade de vencer, mas é apenas uma possibilidade, porque é um adversário difícil. E na sequência, o Grêmio tem o São Paulo no Morumbi. É um São Paulo que pode estar mais leve depois do título da Copa do Brasil, mas olha como é que os caras voltaram aí para o Campeonato Brasileiro. Já venceram 2 seguidas, estão querendo escalar a tabela, estão confiantes, não tem mais compromissos no Brasileiro a não ser permanecer na Série A. E, cara, o time está encaixado, os caras estão confiantes, os caras estão jogando bem. Então, assim, esse São Paulo no Morumbi, com o apoio da torcida, também vai ser uma pedreira duríssima. E depois, só para fechar essa sequenciazinha aqui, até o dia 25 de outubro, aqui na 29ª rodada, o Grêmio ainda tem o Flamengo na Arena. E o Flamengo tem sido uma pedraça no sapato do Grêmio. E é um Flamengo que ainda não trocou de técnico, que pode anunciar o Tite a qualquer momento e que aí, irmão, vai buscar o título, inclusive. Esse Flamengo que hoje ele é o 5º colocado, tá um pontinho atrás do Grêmio. Esse Flamengo vai atrás do título. Se contrata o Tite agora, nos próximos dias, os caras não disputam mais nada. Eles vão atrás do título e eles têm condições para isso. Então, Grenal, Atlético Paranaense em Porto Alegre, São Paulo no Morumbi e Flamengo em Porto Alegre. Como é que eu vou dizer que o Grêmio vai disputar o título, tendo que tirar 2 rodadas desse Botafogo e ainda assim precisar vencer no confronto direto? O Botafogo, que nesses próximos jogos, depois de ter empatado com o Goiás em casa, vai ter o Fluminense fora, e aí é o mesmo que vale para o Grêmio. Ele pode pegar um Fluminense leve na final da Libertadores ou pode pegar um Fluminense completamente abalado. De qualquer forma, é um clássico, é no Maracanã com o mando do Flu. É jogo difícil para o Botafogo. Depois o América fora de casa. É um jogo que o Botafogo, por tudo que já fez no campeonato, tem que ganhar 3 pontos. E depois o Atlético Paranaense em casa, no tapetinho. Mas tapetinho por tapetinho, né? O Atlético Paranaense também conhece. E por fim o Fortaleza fora. Cara, é uma sequência difícil o Botafogo tem. O Botafogo tem uma sequência difícil. Mas pela diferença de pontos e pela sequência do Grêmio, G4, gente. O campeonato do Grêmio ainda é o G4. Pode ser que daqui 2 rodadas eu esteja com outro discurso, mas eu vou continuar batendo nessa tecla. Enquanto o Grêmio não tiver numa possibilidade real de passar o Botafogo, eu vou manter o discurso do G4. Não é conformista, ele é realista, porque realmente o Grêmio faz uma campanha surpreendente, na minha opinião. Isso não quer dizer se contentar. Talvez o discurso do Renato não deva ser esse meu aqui. Ele tem que buscar o título. E ele fala, né, que dá para sonhar, que a matemática é igual em qualquer lugar do mundo e tal. É que às vezes ele joga a toalha. E é óbvio que o torcedor não gosta. Joga a toalha no seguinte sentido: a gente tem que comemorar o que a gente já conseguiu. E o pior é que ele tá certo. O pior é que ele tá certo. Mas é claro que essa análise tem que ser feita ao final do ano. Nesse momento é faca nos dentes e é o Grêmio tentar melhorar o seu retrospecto fora de casa, né? Porque 3 meses sem ganhar um jogo fora de casa, realmente dessa forma não dá para disputar o título. Vamos lá. Nesse jogo contra o Grenal, contra o Inter no Grenal, o Grêmio deve ter modificações, né? Volta o Vilha Sante, que cumpriu suspensão, e aí o meio de campo deve ser formado pelo Carbajo e pelo PP ao lado do Vila, e com isso o Natan vai embora, né? O Natan teve uma sequência aí para mostrar que ele poderia ser um jogador útil e ele não foi. Perdeu muita competitividade e intensidade no meio, ele fez um bom jogo contra o Corinthians, né? Na sua reestreia, digamos assim, mas não aconteceu depois disso. E o João Pedro Galvão, que sentiu dores no jogo contra o Fortaleza, foi sacado
fechado no primeiro tempo. O Renato deu indícios de que isso aconteceria de qualquer maneira. Tá perdido no ataque do Grêmio. E aí eu volto para possibilidade do Ferreira. E eu não gostaria que a possibilidade fosse o Ferreira, mas eu não vejo o outro nesse momento. Acho que o Bessosi não está pronto. O Luan sentiu dores musculares, então é Grenal. O Luan vai ser relacionado, o Luan vai para o jogo, mas não acho que como titular. E o Cristaldo, que também está devendo, né? E o Cristaldo acabou saindo no primeiro tempo. O Renato revelou que ele sentiu muito a perda do pênalti. E realmente o Cristaldo vem jogando mal nos últimos tempos. Mas qual seria o jogador para o seu lugar? O Luan é o cara que disputa a posição com ele. O Luan seria titular? Receberia uma chance como titular? Num Grenal? Não sei. Então assim, Natan e João Pedro Galvão acho que são certo que perdem a posição. O Cristaldo é uma grande possibilidade. A questão é quem colocar no lugar. O meio de campo está montado, o Natan perde a vaga com certeza. Na saída do JP Galvão, o Ferreirinha, provavelmente fazendo dupla de ataque com o Soares, e no lugar do Cristaldo talvez o Luan, mas é só uma possibilidade. O Bessosa entrou bem, o Galdino vem entrando bem, pode ser uma maneira do Renato ter um pouquinho mais de consistência, ainda mais num clássico, fora de casa, num jogo em que o Grêmio vai tentar encostar de novo no Botafogo. Será que dá? Você ainda sonha? Sonhar a gente sonha, né? Não custa nada. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!